Bom dia, pessoal. Agora sim, né? Dentro do link da Conexão 8, hoje a gente vai conversar com o Fábio Gandur, uma referência na área de inovação, juntamente com a Débora. Eu vou aguardar eles por aqui, vou mandando o link para as outras pessoas, né? Sempre muito especial conversar com o Fábio, para ele trazer o seu conhecimento aqui pra gente. Vamos aqui. Vamos lá. Conseguiu entrar, Fábio? Aqui. Bom dia, Fábio. Agora sim. Agora sim. Agora estamos no canal que a gente divulgou, né? Isso. Pequena falha de comunicação aí. Vamos aguardar a Débora. Obrigada, Fábio, por aceitar estar com a gente, né? Não só aqui fazendo a live, mas dentro desse evento que é o Conexão 8, né? O nosso intuito é fazer esse debate aqui na Serra Gaúcha para falar desse tema tão importante que a gente viveu, né? Mas como a gente consegue trazer tecnologia a nosso favor. Perfeito. Então vamos dar a Débora está por aqui. Bom dia, pessoal do Slow Tour, um empreendimento que a gente tem aqui para turismo. Ó, Bom Débora. dia, Débora. Vamos lá, então. Bom dia, caros amigos. Agora sim, oficialmente no nosso canal, né? Então, nosso canal. Enquanto a gente faz um pequeno aquecimento, deixa eu comentar uma coisa com vocês, útil para nós e útil para todos, tá? Eu tenho uma vida inteira dedicada à tecnologia. Uhum. A palavra tecnologia acabou virando meio sinônimo de informática, mas não é. Tecnologia tem uma cobertura muito mais ampla do que apenas computadores e celulares que hoje se fundem num aparelho só. Então, olha só, a gente às vezes se esquece, né, foi no passado recente. Uma situação como essa que nós enfrentamos agora, há 1 ou 2 anos, da gente se perder nos canais da live, gente, gerava um estresse. Não é? Isso. Hoje a gente absorveu, né? A gente adquiriu desenvoltura para lidar com isso. Ah, não, eu entrei no canal ali, a outra está no outro, vão mudar porque a gente anunciou aqui lá e rapidinho estamos aqui, nós três e mais a nossa audiência, felizes da vida, né? Sim. Isso tem uma razão de ser, é que a gente coloca a tecnologia a serviço das pessoas. Então elas conseguem se beneficiar da tecnologia. Mesmo que a gente se perca um pouco. Tá? E é isso que nós vamos fazer aí com vocês. Pronto, agora eu vou ficar quieto. Ele já chegou chegando. Eu gosto disso. Ele já chegou chegando. E já que ele chegou chegando, a gente não tem problema nenhum, né? Eu digo... as grandes conexões, elas acontecem de uma forma natural, né? Assim como o universo é natural, né? E tudo se comporta dentro do universo. A gente, às vezes, quer muito protocolo e, às vezes, a gente dispensa protocolos, né? Então, hoje, o nosso encontro de hoje é com o nosso ilustríssimo, né? Eu tenho o meu amor particular por ele, tá? Mas eu vou deixar isso à parte, porque a gente precisa divulgá-lo, né? Fábio Gandur, seja bem-vindo ao nosso Conexão 8. Thaisa Trevisan, né? Nossa idealizadora desse projeto tão lindo, né? Então, sejam muito bem-vindos à nossa quarta-feira, das 12 horas, onde a gente comunica esse evento, que então vai acontecer nos dias 25, 26 e 27 de setembro, na cidade de Nova Prata, aonde estaremos comunicando, né, com grande maestria, esse lindo evento que vai acontecer, falando, né, de mudanças climáticas, painel do agronegócio, mas de pronto eu quero deixar o convite para todos vocês. Os nossos lotes já estão abertos, né, para comercialização, já está no link da bio do nosso Conexão 8.
E nos perfis, né, tanto no meu quanto da Thaisa, também já vai estar disponível a partir de hoje à tarde, né, no link da bio, tanto do perfil Thaisa Trevisan e Débora Bibiano, vai estar, então, os links disponíveis, então, para a compra dos ingressos. Então, né, oficialmente aberto, já estava aberto os primeiros lotes, os lotes 0 também já foi comercializado, alguma coisa. E hoje, então, a gente parte. Mas eu quero, de pronto, já agradecer os nossos apoiadores que estarão conosco nesse mega, né, evento aí, nessa nossa conferência, que é a Embrapa, a Tua Serra, a Unisc, Faculdade, né, de Santa Cruz do Sul, e a nossa UX aqui, a Universidade de Caxias do Sul. Nosso muito obrigado pelo apoio, pela parceria, né, e a gente já de pronto agradece. A nossa parceria estratégica e apoio, que é a Par Impacto ali com a Mariângela e todo o seu time, também a gente já agradece. Depois, no final, também a gente vai colocar para as próximas pessoas que ir passando aqui no decorrer, né, para os nossos internautas aqui. Também os nossos patrocinadores, Cromo, né, a nossa gráfica patrocinadora, Eliote também, que vem lá com, né, o Francisco na incorporação desses grandes sistemas, Bodega de Negócio, onde, né, o César Bagatini faz a comunicação aí de grandes empresas, né, e as Soluções Trevisan e Thaisa Trevisan e Débora Bibiano, né, na comunicação. Nosso muito obrigado. Deixo com vocês, então, esse grande evento de hoje. Obrigada, Débora, obrigada. É um prazer estar aqui com o Fábio, com a Débora, né, trazendo um pouco do que a gente vai conversar na conferência. O Fábio vai estar com a gente aí todos os dias do evento, mas vai abrir o evento com uma super palestra. E hoje, Fábio, a gente quer falar um pouquinho, né, decorrente de tudo que a gente viveu no Rio Grande do Sul. Eu e o Fábio, a gente foi conversando já lá, depois de 1º de maio, né, ele foi trazendo muitas possibilidades de soluções e tecnologias para esse momento. E a conferência, ela tem esse intuito da gente trazer não só para o pessoal técnico da área, para o nosso setor público, para os nossos empresários, esse conhecimento que vai ser tão necessário, né, para que a gente reconstrua o Estado. A gente está aí há 100 dias do que aconteceu, muita coisa ainda num momento paliativo, né, mas é como a gente vai reconstruir. A gente sabe que são ações de curto, médio e longo prazo. Um abraço aqui para a Mariângela, né? Obrigada, Mariângela, sempre pela parceria. E, Fábio, então nos conte um pouquinho mais como que as cidades podem utilizar dessa tecnologia a seu benefício. Puxa vida. Bom dia a todos novamente, muito obrigado. É um prazer enorme poder participar dessa live preparatória para esse evento que vai acontecer em Nova Prata, como desfecho de um relacionamento que começou ainda quando as feridas estavam sangrando, né? A gente começou a conversar, hoje elas ainda estão abertas, né? As feridas da catástrofe climática que acometeu o estado do Rio Grande do Sul. Abro um parênteses para poder dizer com o qual eu tenho uma relação afetiva muito forte, ilustrada por um fato que eu compartilho com vocês. Não contem para ninguém, mas eu tenho uma pilcha completa, tá bem? Vai ter que vir pilchado. Para, então, continuar dizendo que é um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho uma vida inteira dedicada à tecnologia. Na preparação, no aquecimento para abrir essa live, eu comentava com a Thaisa e com a Débora que hoje a palavra tecnologia meio que se confunde um pouco com informática. Mas o escopo da tecnologia vai mais longe do que a pura informática. E qualquer que seja a tecnologia, incluindo a informática e passando por celulares, por veículos automáticos e por um bando de novas tecnologias que são um pouco atrevidas, porque elas entram sem pedir licença na nossa vida, né? Já notaram isso? A tecnologia mete o pé na porta e vem, assim, ela não pede licença. Então, essas tecnologias todas, elas só fazem sentido quando estão a serviço
das pessoas. Então, respondendo sua pergunta, Thaisa, vamos colocar esse pano de fundo. Quais as tecnologias que podem ser úteis na prevenção e recuperação e mitigação dos agravos de uma catástrofe de ordem climática? Lá no fundo está essa frase que eu coloquei. Elas só fazem sentido se tiver a serviço das pessoas. Muito bem. Agora, pano de fundo, vamos colocar aqui alguns requerimentos, tá certo? A gente precisa estudar, e esse estudo é um estudo que cria um cenário de médio e longo prazo de onde vêm os maiores agravos de uma região. Por exemplo, os maiores agravos do Rio Grande do Sul vêm do núcleo da Terra, como são os terremotos? Não vem. Então, eu não tenho que recorrer a tecnologias que monitoram terremotos. Se eu morar lá perto do vulcão Pinatubo, lá em algum local, talvez eu fosse ter que me preocupar com esse tipo de tecnologia para prever esses agravos. Já que eu falei em vulcão, felizmente, nós estamos num país fora do Círculo de Fogo. O Círculo de Fogo passa muito aqui perto, bordejando o Chile, mas ele não chega no Brasil. Nós não temos que nos preocupar com erupção de vulcões. Temos que nos preocupar com deslocamento intenso de massas de ar. Opa, vento é uma coisa que aparece por aqui. E com deslocamento e precipitação de massas de água, sim, temos que nos preocupar com isso, tá? Então, a partir dessa análise, quais são os agravos que mais ameaçam uma determinada região, por excesso ou por falta, a gente seleciona a tecnologia que melhor se adapta naquele projeto. Então, hoje, a gente tem uma memória muito recente, muito marcante, tá, do que aconteceu no Rio Grande do Sul, causado por chuvas torrenciais, grandes deslocamentos de água, tá? E agora começa a aparecer aí as consequências desses grandes deslocamentos de água, né? Que a água não vai sozinha, ela leva a terra junto. Tá? Muda a geografia do local. Então, a resposta à sua pergunta, o que a tecnologia pode fazer? Nossa, ela pode fazer muito, 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 muito. Obviamente, é sobre isso que eu vou falar na minha apresentação, tá? Que me dá muita honra e muita responsabilidade também, ser o palestrante que abre o evento de Nova Prata. Eu vou abordar como que nós temos que fazer para ver quais são os agravos mais prováveis nessa região e quais as tecnologias que nós temos que usar para prevenir, prever, porque às vezes a gente prevê, mas não consegue prevenir. A gente prevê, mas não consegue prevenir. Às vezes a gente consegue se preparar para mitigar e recuperar os impactos da tecnologia. Eu quero muito estar com vocês e eu prometo que quem nos contemplar com a sua atenção, tempo e presença não vai se arrepender. Com certeza. Bom, é sempre uma honra falar com o Fábio, né? A gente aprende sempre mais e mais. Fábio, é bem interessante essa sua fala, né? Prever e prevenir, né? Porque muitas vezes a gente tem os dados, né? Em alguns momentos, nesse caso do Rio Grande do Sul, nos faltou também dados, mas eu tenho os dados, o que eu faço com isso também, né? Que aí é o outro passo. Né? Porque a tecnologia e tudo isso que o Fábio está falando e vai trazer no evento bom, a gente tem soluções, mas o que eu faço com isso é após também esses dados, né? Que aí vem toda a construção do desdobramento da utilização, né? Dos planos, da utilização dessa tecnologia.
E aí, eu vou trazer mais um pontinho aqui, Fábio. Faz um pouquinho dessa conexão entre esses tripés aí do político, do técnico e da interatividade, a partir disso que você falou, né? Temos a tecnologia, mas a gente precisa também de políticas públicas, né? E essa questão técnica para que, de fato, elas possam nos trazer os benefícios. Olha, Thaisa, eu pensei bastante nesse tripé que sustenta essa iniciativa de vocês. Pensei muito. E vou começar com uma abordagem bem lateral, bem tangencial. Você, do ponto de vista da geometria, o tripé é o apoio perfeito? É. Quando você apoia alguma coisa num tripé, ela não fica balançando. O tripé sempre encontra o seu equilíbrio. Então, parabéns por ter apoiado essa iniciativa num tripé. Tá? Isso me motivou muito. A outra coisa que me motivou muito é que as pernas do tripé são a política, a técnica e a conectividade humana, o contato com as pessoas, tá certo? Eu, como rato de laboratório e dedicado à tecnologia, confesso que eu domino bem uma das pernas do tripé, a técnica, tá? Mas as outras, eu, apesar de ter algum conhecimento, eu não consigo elaborar e trabalhar com elas. Então, contribuir com o meu conhecimento em tecnologia, nessa perna da tecnologia, para as outras duas pernas, a política e a interatividade com a comunidade, é para mim um experimento muito saboroso. Muito saboroso. Porque vocês têm esse discurso que me encanta. Eu só não sei fazer, mas ele me encanta. Eu sei que é essencial. Escuta ativa é algo essencial. Tá? Agora, se eu me esforçar um pouco, talvez eu até consiga praticar um pouco de escuta, mas eu não sei se ela vai ser tão resolutiva, tão produtiva e tão conclusiva quanto aquela que vocês fazem. Então, de novo, lembra, a tecnologia a serviço das pessoas. Falamos disso um minutinho atrás. Tecnologia a serviço das pessoas. Mas para que as pessoas se beneficiem da tecnologia, a gente tem que escutar de forma ativa para orientar sobre como usar a tecnologia de tal forma que essa tecnologia funcione a serviço delas mesmas. E Permita, Fábio, fazer um recorte aqui nessa tua fala, lembrando que em primeiro lugar vem as pessoas, né? Porque sem as pessoas não tem o uso da tecnologia, né? Então esse é o primeiro tripé, né? A escuta, né? A escuta, né? Ativa, vem primeiro pessoas, para depois a tecnologia, para depois o envolvimento né? Que não é a política, né? É o privado, né? O político e o privado dentro dessas duas, né? Dessas duas esferas. E primeiro vem pessoas. Então a gestão pública se faz com pessoas primeiro, né? E aí depois, né? Vem só fazendo um recortezinho aqui, né? No complemento aqui, mais excelente, tá? Tô aqui. E aí eu ia agora passar para a terceira perna do tripé, que é a política, que é uma política menos política partidária e mais política de ação individual. Uau. A ação individual foca na sobrevivência e progresso do grupo de humanos. Independe do partido, independe da coloração partidária. Até porque na hora que a tempestade vem, ela simplesmente ignora, tá, os limites partidários. Ela vem e atropela tudo, entendeu? Exatamente. Então,
é uma política que não tem uma coloração partidária, tem uma coloração mais de reforço na comunidade. Em resumo, Thaisa, Débora, parabéns. Esse tripé que sustenta esse evento, tá? Muito bom. É óbvio que eu sempre vou me agarrar à perninha técnica, tá? Mas ótimo, tem que existir, né? E deixo as outras duas sob os cuidados de vocês, porque vocês sabem cuidar bem disso. Que bom, Fábio. Que bom trazer, né? Quando a gente pensou no evento, é justamente isso, né? Um know-how de muitos técnicos, com o Fábio Gandur e todo o restante do time para Impacto que está com a gente, o restante dos palestrantes, para trazer esse viés técnico, né? O que a gente precisa ainda caminhar, o que temos de soluções, o que a gente já caminhou, né? Porque vão ter muitos palestrantes também colocando, né? Como desenvolveram vários projetos no Rio Grande do Sul, mas sem esquecer de escutar as pessoas. E por isso que esse nosso, pano de fundo é essa escuta ativa. E a cada palestra e a cada fechamento de painel, a gente tem o tempo para escutar o público. Porque essa construção e essa solução, né, se faz através da escuta. Porque a solução que talvez serve para um determinado município, talvez não serve 100% para o outro, porque as características são diferentes, né? Assim como a questão da política pública. Então, a gente está construindo de pano de fundo da conferência o que a gente está chamando de uma carta de intenção, onde a gente vai trazer todo esse embasamento técnico, com esse corpo técnico que está com a gente, né? O conhecimento e a interação da comunidade que está ali, seja elas estudantes, setores, os empresários da área, o poder público também está junto com a gente, né? Para que juntos a gente possa fazer uma política pública para que seja efetivamente para todos, né? Sem A, sem B, mas que de fato a gente consiga reconstruir, né, esse estado. E o Fábio Gandur, assim que aconteceu o desastre aqui, ele me trouxe em alguns dos e-mails o quanto foi desafiador reconstruir, né, os Estados Unidos após o Katrina. Né? Então, imagina também para nós, eu digo assim, né, no meu ponto de vista, a gente ainda está anestesiado neste momento, né? Temos pessoas deslocadas, ainda a parte de 100 dias se passaram e temos muitas coisas para fazer, mas em alguns setores a gente parece ainda anestesiado, sem entender para onde vai, como vai, né? E nessas nossas andanças, né, Débora, conversando com diversos setores, seja público ou privado, né? A gente consegue perceber que alguns setores ainda conseguem enxergar para onde vamos caminhar. Tem alguns que não sabem nem por onde começar, né? O agro tem um desafio muito grande, né? Perdeu o solo, então, como recomeçar? E por isso que a gente também tem um painel do agronegócio referente a para trazer também essa importância, né? E as tecnologias também que a gente tem para o agronegócio, vamos ter um palestrante falando sobre isso. E aí, Fábio, como essas tecnologias que a gente tem, né, para monitorar índices de precipitação, monitorar esses desastres ambientais, né? Eu conto que quando eu faço as visitas, né, eu sendo engenheira ambiental, sendo da área, naquele 1º de maio, eu estaria me deslocando. Porque eu não tinha a informação, né, de que a gente teria um acumulado já de 700 milímetros. E depois, passando, ainda choveu muito, né? Até o sábado. Isso foi numa quarta, né? E até o sábado a gente ainda tinha, depois que começou a deslizar, ainda uma estimativa daí de mais 150, 200 milímetros. Então, o quanto a gente tem de informação e consegue passar, né, para a população? Olha, vamos lá. Algum tempo atrás surgiu uma sopa de letras com um sabor novo. A tecnologia produz sopinhas de letras, né? Surgiu uma sopa de letra que era IoT, ou em inglês IoT. Internet of Things, ou Internet das Coisas. Tá bem? Essa Internet das Coisas, resumida nessa sigla IoT, ela na realidade é a conexão
de dois elementos que existiram, mas antes atuavam de forma meio desconectada. Sensores e atuadores. Então eu tenho um sensor que detecta qualquer tipo de alteração ao seu entorno. Hoje em dia, tem sensor de tudo. Tem sensor dos mais básicos. Temperatura, pressão, inclinação, mas tem sensor até de humor. Não, sério, tá? Os japoneses têm uns sensores que usam a mímica facial para detectar o humor, tá, das pessoas. Pode adquirir um desses. Ah, e há vários instalados aqui em volta. Então, por gentileza, mande um para o meu endereço. Mas hoje em dia tem sensores de tudo. Só que você faz o sensoriamento de uma determinada variável, né, umidade, temperatura, pressão, etc., captura aquela informação, depois você tem que entender aquela informação para atuar sobre ela. Aí vem os atuadores. Então, por exemplo, vamos supor que eu tivesse na minha janela aqui na minha frente um sensor sobre chuva, sensor para chuva. Eu saí de casa, deixei a janela aberta, né? Quando começar a chover, o sensor me manda uma mensagem aqui. Fábio, está chovendo. O que eu faço? Aciono um atuador, um motorzinho simples que fecha a janela. Pronto. Então, é isso que caracteriza a internet das coisas. Sensores que detectam variações e promovem a ação de atuadores que alteram o ambiente. Ok? Bom, é bem verdade que a gente pode orientar esses sensores, podem ser sensores muito simples, tá? Mas também podem ser sensores bastante sofisticados. Satélites estão cheios de sensores para ver o deslocamento das grandes massas de água aonde vai chover. E a gente começa a refinar onde vai chover, quando vai chover e quanto vai chover. Você acabou de falar, 700 milímetros aí que caíram naquele fatídico 1º de maio. Tá? Então eu tenho sensores voltados para o céu. Mas eu também tenho que ter sensores na terra, essa região aí do sul, que tem bacias fluviais muito bem definidas, tá? A gente sabe que se cai um pouco da água lá em cima, essa água vai acabar chegando aqui embaixo, tá? E o sensoriamento do nível dos rios em algumas bacias aí na região de Porto Alegre era um pouco precário. E Porto Alegre tem uma vantagem em relação a uma série de outras regiões geográficas sujeitas a agravos climáticos. Em Porto Alegre, vai tudo para o Guaíba. Não tem jeito, vai para lá, e de lá vai para a Lagoa dos Patos, de lá vai para o Oceano Atlântico. Tá? Se você tem uma cuspida lá no norte do estado, ela vai bater, tá? Lá no Guaíba, não tem outro caminho. É claro que nesse trajeto, às vezes o rio recupera com grande violência a margem de terra que a civilização roubou deles. Sabe que o rio tem o seu leito, mas ele tem um espaço de terra ali que ele fala, isso aqui também é meu. Aí vai lá a civilização fala, não, eu quero plantar aqui, eu vou cercar. São Paulo tem muito disso, né? Os rios foram canalizados e se roubou das suas margens esse espaço para onde ele transbordaria. Quando eu era moleque, a margem do Pinheiros era um varjão. Tá? Hoje é uma avenida, devidamente impermeabilizada com asfalto. Certo? Bom, então,
a gente tem que se beneficiar, para escolher a tecnologia, de uma análise bem realista, bem pé no chão, tá? Dos elementos que nós temos que monitorar com sensores e atuadores. Agora, meninas e nossa querida audiência, isso tem que virar um projeto, né? Virar um projeto muito bem medido, muito bem estruturado, muito bem estudado, para então se colocar em construção um sistema de monitoramento, tá? E prevenção de catástrofe decorrente de agravos climáticos. Agora, vamos lá. Tem hora que a gente não consegue segurar essa catástrofe. Ela vai acontecer. E aí a gente tem um jeito de usar a tecnologia para entender a catástrofe. E eu agora vou tentar fazer aqui uma modernagem tecnológica. Eu nunca aceitei que a gente não pudesse projetar nada no meio de live. Não é? Já te entendeu. Não. Vamos desenvolver essa projetar nada no mas eu vou conseguir, vou. Tecnologia a serviço das pessoas. Vou colocar uma tecnologia aqui a nosso serviço e a serviço da nossa audiência. Eu estou com outro celular onde eu gravei um vídeo. Eu vou reproduzir o vídeo aqui para esse celular onde nós estamos rodando a live. O diálogo está em inglês, mas está fácil de entender. O que existe em matéria de tecnologia avançadíssima, agrupada num veículo que entra no meio de um tornado. Ele entra dentro do tornado. Já pensou, cara? Que medo. Só que para fazer isso, ele tem uma tecnologia fantástica. Vamos ver se eu consigo. Research papers in history have data from in here. And that's why we built this monster. Esse monstro. And everything about this vehicle is custom built. The way that it looks, the way it operates, the instruments on it, everything is custom built by us. 5, 4, 3. This is real life Twister. This is the most capable storm chasing vehicle on the planet. This is the Dominator 3. Dominator 3 é o nome dele. And as you can see, there's plenty of space for sponsors. To study the inside of tornadoes, you can't set up a lab and expect one to come through. So the best way is to build a lab on wheels and park the gear in the path. Constrói sobre rodas e vai para dentro do tornado. Winds get underneath the vehicle. This can happen. A flip. So that's why we've got this skirt on the bottom here. This skirting has added across the entire base of the outer armor, and that prevents wind from getting underneath the vehicle. But right here, you can see that there's some space where the wind can get underneath. This is the height that we drive down the highway, but when we get in the path of a tornado, we have a system that lowers the vehicle and drives spikes into the ground. And we're going to show you that outside in a second. It's this method, and the rocket system will also show you that have the highest success rate. Bom, viram, é um veículo, alta tecnologia, chama Dominator 3. Tá? É um veículo que entra dentro do tornado. E ele tem essa saia que abaixa para não deixar o vento entrar por baixo, e ele tem também um sistema de fixação do veículo no chão, para que o vento do tornado não desloque esse veículo. E ele tem lá instrumentos de laboratório para estudar, etc. Por que eu estou mostrando isso? Cara, nós temos que ter um barco lá no Guaíba para lidar com inundação. Eu espero que não venha outra. Assim como eles esperam lá que não venha outro tornado. Mas a gente tem que estar prevenido caso venha. Uhum. Tá? Essa sua fala, Fábio, me faz lembrar, em novembro do ano passado, primeiro a gente teve setembro, né? E eu tive visitando alguns lugares, e eu digo que parecia que setembro já era o que a gente já podia viver de pior. Depois veio novembro.
E aí, depois de novembro, foi quando a gente começou a pensar nesse evento, e eu procurei diversas lideranças, e eles disseram assim, não, se acontecer algo pior que novembro, não tem para acontecer. Que é essa tua fala assim, a gente não pode esperar que aconteça, mas pode acontecer, eu tenho que estar preparado, né? E quando aconteceu... Vou fazer uma pergunta para vocês, só para meu controle. Funcionou essa inovação aqui que eu fiz de passar o vídeo aí no meio da live? Funcionou, sim, bem... Tecnologia a serviço das pessoas. Vai, prossiga. Eu já anotei essa frase, tecnologia a serviço das pessoas. Tem que ser. E aí, Fábio, quando veio o 1º de maio, ele foi algo que desestabilizou todas as estruturas possíveis, né? E eu escutei também de uma liderança dizendo, mas Thaís, se a gente tivesse planos de ação, nem nas piores cenários a gente conseguiria mensurar algo nessa proporção. Eu digo, sim, mas se a gente tivesse os planos de atendimento à emergência, de gestão de crises, teria sido menor a resposta mais rápida, né? As lideranças teriam helicópteros na Serra Gaúcha, então a gente, é nesse sentido que a gente quer trazer, né? Que é importante, pode ser que a gente não tenha, mas pode ser, né? A mudança climática não nos mostra isso, nos mostra que teremos eventos climáticos extremos, que temos que estar preparados, né? Então acho que isso é um diálogo que a gente está trazendo e precisa trazer, que a gente não pode esperar que não vai mais acontecer. Bem, pode ser que não aconteça, mas eu preciso me preparar para que se aconteça. Eu até já andei pensando assim, o que deveria ter um barco para lidar com um ambiente danificado, agravado, judiado, como foi a Serra Gaúcha. Tá? E a grande metrópole ali, Porto Alegre e periferia. Por exemplo, esse barco tem que ter um guindaste. Tá? Esse barco tem que ter uma escada Magiros. Tá certo? Assim como esse objeto que eu mostrei aqui nesse vídeo, não dava para descrever esse vídeo chamado Terminator 3, aí, esse engenho. Falei, cara, como é que eu mostro isso? Descrever vai ficar muito difícil. Eu falei, eu vou pegar o vídeo e fazer uma modernagem aqui, uma adaptação, né, para mostrar para vocês, tá? E aí agora, dentro da mesma pergunta, vou mostrar uma outra coisa. Vamos lá. Um outro vídeo. E eu vou mostrar o vídeo primeiro e depois vou dizer por que eu estou mostrando o vídeo. O vídeo que eu vou mostrar é a bolação de uma arquiteta jovem francesa. O vídeo está narrado em francês, mas ele é muito autoexplicativo. E as imagens, né? E ele tem um subtítulo em inglês, tá? Essa arquiteta francesa bolou um jeito de fabricar tijolo. Vocês não têm ideia do material que ela usa. Roupa velha. Uau! Uau! Roupa velha, assim, restos de tecido, tá? Vamos ver esse vídeo aqui, pra vocês verem. 4 millions de tonnes de déchets textiles chaque année. 7 millions de tonnes, c'est énorme. Du fait de voir la quantité astronomique avec Um pouquinho mais longo, tá? et de voir le niveau qui travailler et vont être mis à poubelle. Eu pego o tecido, moio o tecido, de preferência tecido de algodão. Ce qui m'a plu chez Fabric, c'est que le travail a vraiment un réel impact, c'est quelque chose de concret. Et je me suis dit, moi je vais Interessante. vraiment tous les déchets qui existent. Au début de l'aventure, j'avais un peu peur que le projet soit utopique, que ce soit trop petit pour véritablement... Depois ela prensa esse tecido moído. Et finalement, on a réussi à inventer un process où on prend toutes les compositions, donc c'est un matériau innovant. Ela é bem jovenzinha. Isolant et esthétique. Je suis Clarisse Merlet et je suis la fondatrice de Fabric. Chama-se Clarisse Mallet. Depuis toute petite, j'ai toujours aimé la mode et j'ai toujours aimé
aussi les pièces de seconde main, parce que mes parents n'avaient pas tellement d'argent et du coup on allait souvent dans des bourses aux vêtements. Les vêtements c'est fait pour isoler le corps et donc, du coup en recyclant des vêtements c'est aussi isoler à l'intérieur, autant en acoustique qu'en table. J'étais en études d'architecture. Bom, eu vou interromper aqui no melhor interesse do tempo. Por que eu trouxe esse vídeo? Tá? Eu comecei a ver as imagens da pós-inundação. E a gente sabe, quando a gente estuda essas catástrofes, eu já participei de algumas catástrofes, porque eu fiz parte de um grupo que trabalhou em medicina de catástrofe. Eu estive em terremotos, como do México, de Kobe, tive em furacões, como foi o caso do Katrina. A gente sabe que todas essas catástrofes, elas produzem uma quantidade enorme de lixo. Tá? E tem várias maneiras da gente lidar com o lixo ou com os lixos. Tá? O lixo mais difícil de ser lidado depois de inundação é o lixo de colchões, móveis estufados. Esse lixo é um lixo horrível, porque ele se encharca de água, ele fica pesado, tá? Ele retém bactérias, elas entram em fermentação, produz mau cheiro, né? Então, esse é um lixo muito complexo. A gente se impressiona muito com animal morto, tá? Mas, por incrível que pareça, é mais fácil lidar com o lixo de animal morto, porque animal morto se enterra, basicamente, tá? Esse lixo, o animal morto enterrado, ele não desestabiliza o solo, ao contrário, né? Ele vira matéria orgânica que se decompõe em nitrogênio e que acaba sendo incorporado no solo, tá? As terras dos cemitérios normalmente são muito férteis, perfeito? Porque tem o nitrogênio da decomposição dos corpos ali, tá? Agora, o lixo de estofados, o lixo de colchão é muito complicado de se lidar. E o lixo de móveis, madeira, MDF, etc., pode bem ser utilizado, tá, para um processo de reciclagem que ajude na reconstrução das áreas atingidas. Aí eu estava aqui acompanhando pela televisão que acontecia no Sul, conversando com vocês e ficava imaginando o que será que vão fazer com esse lixo? Até que um dia veio uma notícia que eu considero talvez a mais imediata, a mais prática, mas abriram mais um aterro sanitário. Tá? Dava para fazer outra coisa. Essa menina está fazendo outra coisa com tecido. A gente podia tentar reaproveitar essa madeira de alguma forma. E tem também o chamado lixo metálico. Tá? Esses são os 4 grandes tipos de lixo. Tá? Madeira, metal, tá? Estufados e cadáveres. Tá? Os 4 tipos de lixo maiores, tem outros menores, mas esses 4, né, são os mais, dependendo da região, se a região é economicamente envolvida, tem um outro elemento que também entra muito no lixo, que é o plástico. Mas não acho que teria aí grande quantidade de lixo plástico. Voltando à sua pergunta, Thaisa, quais são os dias disponíveis que a gente tem para lidar com essas catástrofes? Tem um monte. A gente tem que fazer o planejamento em cima desse tripé que você montou, escuta, política e tecnologia bem selecionada, que a gente lida com isso da melhor forma possível. E mais, lixo, mesmo lixo
gerado por catástrofe, se bem cuidado, sabe no que ele se transforma? Dinheiro. Sim. Ele vira dinheiro. Essa mocinha aqui do vídeo que eu passei para vocês, hoje, ela subsegmentou a produção de tijolos que ela faz, tá? Com restos de tecido, ela já consegue produzir tijolos com cor predominante. Então você chega lá e fala, eu quero um tijolo predominantemente azul. Uau. É bacana. Vamos... Que legal. Sabe com o que ela faz o tijolo predominantemente azul? Muito fácil. Na hora que eu vi, falei, claro, jeans. Uhum. E o resíduo, né, da indústria têxtil, ele é enorme, né? Enorme. Vamos... Vai preparando, porque no próximo evento que você fizer, nós vamos convidar essa francesinha para... Porque é o atributo principal, né? A indústria têxtil na França, ela é um dos principais, né? Tanto é que a moda, o lançamento da moda é todo pautado, né? Então, eu acredito que, para mim, né, Fábio, agora te escutando, assim, né? As grandes tecnologias, e eu me lembro, assim... quando eu fui a primeira vez a Paris fazer um lançamento, né, que era nessa estruturação da construção civil entre papel de parede, né, e rouparia, né, roupa de cama, assim, e eu vi, assim, o quanto, e eu, sabe que foi um dos questionamentos quando eu estava fazendo uma visita técnica numa indústria, eu ficava pensando assim, ó, porque hoje, né, na França eles têm, né, quando eles trocam esses tecidos, que são os papéis de paredes, que eles não são de papéis, né, eles são de tecidos, né, então eles tiram, né, desses castelos e eles removem, né, eles removem para outros ambientes e para outros lugares, eles comercializam isso, né, e eu fiquei pensando, eu disse assim, cara, que ideia inteligente, né? Porque eles tiram desses grandes centros, né? E vão fazendo essas roupagens. E, cara, como a tecnologia faz a gente pensar pra frente, né? Porque assim, quando tu pensa que um tecido, ele pode virar uma construção, né, a seco. Sim. Muito tecnologia, né? Olha só, bom. se a gente chegar aí, eu sinceramente, parei de acompanhar, porque também parou de sair na mídia, né? O destino disso tem um nome técnico, né? Debris, tá? Lixo misturado e tal. O duro é o seguinte, depois que você leva o lixo para dentro do aterro sanitário, você está dando um passo de difícil retrocesso. Você tem que separar antes de levar para o aterro sanitário. Esse tema de resíduos, lixo, é uma coisa que me fascina porque eu permeei por muito tempo nessa área, né? A gente teria soluções como o CDR, né? Fora do Brasil, se utiliza como substituto de energia só o rejeito, até porque as áreas fora do Brasil para destinar aterro sanitário, seja industrial, seja sanitário, é muito mais caro destinar resíduo para aterros do que para as tecnologias, porque eles não têm área como a gente, né? Não. Então, eles utilizam da melhor forma. Eu me lembro uma vez que eu escutei uma palestra de um técnico que ele disse: a gente coloca o orgânico numa vala, gera o biodiesel, abre essas valas, que a gente chama, utiliza ele ainda como composto, né? E o resíduo domiciliar, nessa parte mais em relação à madeira, plástico, ele tem um poder calorífico, que a gente diz, um poder de queima elevado. Ele poderia ser um substituto de energia, assim como o CDR hoje já é um substituto de energia nos fornos de cimento, né? As blendagens. Então, a gente precisa estar preparado também para isso, né, em relação à questão de resíduos, que eu acho que no Rio Grande do Sul ficou assim alarmante, né? Muitos locais, né, Fábio, foram colocados no céu aberto. E aquilo dá uma sensação assim, vamos nos livrar disso o mais rápido possível. Isso. Da minha frente. Quando na verdade aí entra, tá, e Débora, o pé
da escutativa do tripé. Tem que ir lá escutar o cara gritar, tira esse treco da minha frente e dizer, calma, bem. Não é assim. Não é? Tira o capuchinho, senta aqui no colinho do titio, vamos conversar. Não é some. Porque se a gente sumir, a gente está jogando dinheiro na fogueira. A gente tem que sumir, mas de um jeito adequado. E é isso aí que é o tripé da escutativa. Eu vou ler aqui um pouquinho os nossos comentários também. A Paula, obrigada, Paula, por estar aqui com a gente. A Paula é uma parceira, arquiteta, também trabalha com construções e projetos sustentáveis, né, e outros projetos. Ela trouxe aqui, para contribuir com a live, a definição de tecnologia seria o estudo sistemático sobre técnicas ou processos, etc. Nem sempre a tecnologia precisa ser vinculada à criação de um produto. Por exemplo, ela trouxe aqui, na Índia, na época das monções, as pontes caíram e levavam qualquer ponte criada. Então, houve um resgate de uma técnica que é trançar as raízes das árvores e agora as comunidades isoladas podem utilizar pontes vivas para a travessia. E ela colocou aqui que adorou a live e parabéns. Ótimo. E também o pessoal da Slow Tour, né? E agradecer... E adereços para casas como miçangas feitos de plástico reciclados. Aí ele trouxe um pouquinho dessa questão do que também pode ser feito com os plásticos, né? De associações de catadores, né? E o quanto a gente pode utilizar realmente, né? Mas, claro, no momento do caos, sem aquilo que o Fábio também falou, né? Se a gente tem um projeto de prevenção, a gente imagina que, né? Bom, não vai acontecer. Mas se acontecer, eu vou ter uma quantidade de resíduos sendo geradas. Eu já tenho um plano que, dentro das organizações, muito tempo que eu trabalhei com isso, a gente chamava dos planos de atendimento à emergência, né? Esperamos que nunca pegue fogo a empresa, mas se ela pegar, o que eu vou fazer? Né? Eu tenho o plano, eu já sei como agir, fica mais fácil de agir, né? E de tomar as ações. Então, que a gente pudesse pensar nesse problema que são os resíduos e que muitos dos locais que foram colocados os resíduos agora estão com uma série de problemas, porque a gente sabe que o resíduo, né, nessa característica misturado, ele vai gerar calor, né? Ele pode gerar incêndio, porque não tem só ali o papelão, porque tinha indústrias químicas, ali tem produtos incompatíveis, que podem, junto com o orgânico, que tem uma característica de se decompor e gerar calor. Tenho até medo de perguntar, para onde foi isso, hein? Olha, em Canoas, pelo que a gente sabe, né, nas notícias ainda tem uma quantidade a céu aberto. Tá? O nosso órgão ambiental de estado agora, primeiro eles pegaram um local paliativo para colocar, agora eles estão removendo para colocar em aterro sanitário. É isso, né? Então eu vou tocar nesse ponto também na minha apresentação. É claro, eu tenho um tempo limitado para fazer a minha apresentação, então vou tentar cobrir o máximo de tópicos que eu puder, com um grau de profundidade adequado para a plateia que eu estarei encontrando aí em Nova Prata, né? Não vou conseguir, com certeza, ir tão longe que eu gostaria, mas estarei disponível depois para conversas individuais, né, com essas pessoas que vão estar presentes lá, tá? E agora acho que as que estão ouvindo a nossa palestra aqui vão falar para o colega de trabalho. Cara, você tem que ir lá em Nova Prata, meu. Tá participar do cara lá, ouvir lá um bando de gente falando. Não é isso aí, meninas? É isso mesmo. É isso mesmo, não dá para perder, né? Nem só a fala do Fábio Gandur, que vai estar com a gente aí, ele vai ter um tempo de 1 hora para trazer todo esse conhecimento que ele tem, né? Mas ele precisaria o dia inteiro. Esse é o desafio, né? Condensar isso tudo em 1 hora. Isso aí. E os demais, é isso. E o que a gente quer trazer? A gente está aqui promovendo, né, Fábio, esse debate, mas a construção dentro desse lugar da escutativa, ela vai se fazer com as pessoas que ali vão estar com a gente. Uhum, é um tanque de fermentação, né? Vai... Isso. Fermenta na massa, faz ela crescer. É isso mesmo. Isso.
E, Fábio, para a gente ir encerrando, tu já trouxe muita coisa, mas como o poder público ele consegue se beneficiar dessas tecnologias, né? Nas nossas andanças, uma coisa que eu tenho dito, e aquilo que tu trouxe muito bem também no início da live, é as questões climáticas, elas não têm partido, não têm fronteira, né? E tudo que a gente enxerga, começou na Serra Gaúcha, essa chuva que chegou na nossa região metropolitana, que depois chegou lá na Lagoa, né? E quando a gente fala em soluções, eu sempre digo que as soluções devem ser consorciadas. O Vale do Taquari, a região metropolitana sozinhas, não vão conseguir resolver a solução da água que está aqui na Serra Gaúcha, né? Então, como juntos o poder público como um todo precisa olhar, se unir e trabalhar para que, de fato, a gente consiga, né, olhar para todo o Rio Grande do Sul. Bom, toda vez que a palavra público entra no meu radar, tá? Eu vou segmentando o uso dessa palavra. Para segmentar a palavra público de uma forma adequada, eu separo setor público de poder público. Setor público e poder público. Obviamente que lá no fundo do poço eles se unem, mas vamos separar. Fica mais fácil a gente lidar com esses conceitos de forma prática a partir dessa separação. O setor público, a ele compete a implementação de políticas ambientais. Recomendações, restrições, regulamentos, isso é o setor público que faz. O setor público, ele trafega independente dos partidos, independente do resultado da eleição. É bem direto. Esse é o setor público, que constrói políticas ambientais, preservação e proteção ao meio ambiente. E o poder público, a ele compete financiar e implementar essas políticas, óbvio, no prazo de um mandato. Ou em mais de um, se esse poder público for reeleito. Tá ok? Como que o poder público pode se beneficiar disso que a gente está falando? Ei, político do poder público, presta atenção no que eu estou falando. Presta atenção para você escolher uma boa política de proteção ambiental, financiar, implementar, porque isso garante o seu voto na próxima eleição. Se eu for mais longe do que isso, vira comício. Mas já deu uma palhinha, então quem aprendeu, quem não aprendeu vai nos dias 25, 26 e 27 de setembro a Nova Prata, que vai ter uma palhinha maior, é isso, Fábio? Foi muito mais do que uma palhinha, foi faca na bota, como se diz. É isso. Adoro. A Mariângela aqui está dizendo parabéns pela live, temas fundamentais ao debate e à construção coletiva do projeto. Isso mesmo, a Mariângela que está nesse projeto nos auxiliando e que tem essa característica, né, Mari, também da escutativa e traz muito essa questão de escutar também, né, e fazer com todos os pares que estão envolvidos nesse projeto, né. Mariângela, nossa parceira estratégica, né, com o nosso, na parceria estratégica e o apoio, né, da Para Impacto, ela fica brava, mas quando ela me liga eu digo, e aí, doutora? A doutora Mariângela. Ótimo. Então, a gente, né, eu sempre digo que quando a gente cria conexões, né, que vá para a vida inteira, é essa interatividade que a gente espera, né? É essa aproximação, é esse carinho, é essa troca, né? Cada um dentro, né, da sua área de expertise. E todo dia a gente vai aprendendo, né? Como a gente sempre fala, ninguém nasce sabendo. A gente né, continua o processo evolutivo aprendendo um com os outros, né? É por isso que a Conexão 8, às vezes, eu falo para a Thaís, é a conexão que veio para ficar, né? Porque às vezes a gente tem alguns braços, né, de resiliência que a gente encontra no percurso, né, de um projeto novo. É um projeto que também a gente
nasceu no coração da Thaisa e ele foi ganhando uma estrutura, né? Então hoje a gente está com uma estrutura tão robusta e é tão importante a gente buscar soluções plausíveis com pares que realmente resolvam, né, as demandas de verdade. Mas então, chegando, né, no nosso ponto final, né, nós queremos fazer os nossos sinceros agradecimentos, né, a todo o time que está construindo junto, né, e fazendo com que esse evento ele tenha, né, as suas potências e os seus pares consigam construir dentro, né, desse objetivo. Então, volto a dizer o nosso muito obrigado aos nossos apoiadores, a Embrapa, a Tua Serra, a Unisc, a UX, né, de Caxias do Sul, a nossa universidade local, para impacto, né, com a estratégia, o apoio estratégico e todo o apoio que vem nos abordando, né, a Mariângela, nossa doutora Mariângela, né, aí dentro, né, dos seus pares também, construindo, e todo o seu time, a Cromo como, né, os nossos patrocinadores oficiais, a Eliott, junto com o Francisco, e o Bodega de Negócios também, junto com o César Bagatini aí nesse apoio, né, todo dessa construção. E a realização, né, das Soluções Trevisan e a Thaisa Trevisan, né, enquanto empresa, e eu, Bibiano e Company, né, como a parte da realização e idealização do projeto. Nosso muito obrigado, a gente volta na quarta-feira que vem, às 12 horas, e aí vou deixar vocês se despedirem aí dos nossos internautas e o nosso público aí que já estão ativamente convidados, né, e convocados para estar conosco em Nova Prata. Lembrando também que eu esqueci da nossa Plena, né, nossa agência que vem com a execução ali, com a Marli e a Diana na cidade subsidiada, na nossa cidade, né, sede desse evento que com grande maestria nos recebeu com carinho na parte, né, na parte da divulgação e comunicação também. Desculpe, eu tenho um hábito ao final das lives, porque eu acho que a live não pode se encerrar nela mesma, tá? Live de cantor sertanejo, sim, o cara faz e ela termina ali, tá? Jogador de futebol também, faz a live e termina ali, nele. Nós não, nós temos um tema, então a live não pode ficar parada nela. Por isso, ao final da live, eu gosto de deixar um canal de comunicação aberto. Se alguém tiver alguma sugestão, né? Olha, aborda esse tópico, né? Se alguém tiver alguma pergunta, né? Fábio, o que você acha disso? Como eu não consigo também gerenciar esse canal aberto, eu queria perguntar para a Thaisa se, na eventual possibilidade de alguém ter sugestão ou pergunta, essas sugestões e perguntas podem ser encaminhadas para o Instagram da Conexão 8. Com certeza, Fábio, com certeza. É dentro desse lugar, dessa construção. Obrigada, Fábio, né? Ele traz essa construção aqui no final, que é isso, né, Fábio? Quem tiver dúvida, tiver colocações, tiver pergunta, né? Em relação a tudo que a gente viveu, um pouco do que o Fábio colocou aqui, né? Porque a gente tem eu digo que eu tenho uma parte do desastre que eu estou na Serra Gaúcha, que é diferente de quem está na região metropolitana. Então, quem está nos assistindo, tem dúvidas, olha, Thaís, acho interessante, né, Débora, o time da Conexão, vocês abordarem isso na conferência junto com o Fábio, né, e também se tiver um tema que é relacionado aos demais palestrantes, por favor, nos coloquem, que dentro dessa carta de intenção que a gente está construindo é esse intuito. A gente já chega no evento com muitas questões já levantadas ao longo também desse nosso percurso, visitando empresas, entidades e também decorrente dessas lives. Obrigada. E eu pratiquei um pouco da chamada escutativa, viu só? Ótimo. Nos sigam nas redes sociais, né? Conexão 8, também no YouTube,
né? Instagram e YouTube, na nossa página no Facebook também, Conexão 8, né? As nossas redes sociais, elas são unânimes, né? Conexão 8, o nosso site lá fica conexão8.com.br. Também deixe o seu e-mail, né? A sua divulgação. Não deixe de participar desses dias que serão dias realmente de grande mudança e de grande valia para o nosso Rio Grande, né? Avançamos para um mundo melhor, né? Para um Rio Grande melhor com a construção de todos nós juntos. Nosso muito obrigado. Obrigada, Fábio, novamente. Obrigado. Obrigada, Débora. Até logo. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.